Bom dia, boa tarde a todas, todos, todes. Meu nome é Fernanda Castilho, eu sou professora e pesquisadora do campo dos estudos da televisão e de seus produtos, tanto no âmbito da produção quanto de recepção. Trabalho com isso há cerca de 15 anos. Tenho um gosto enorme de poder falar com vocês, ainda que virtualmente. Eu conheci o CTVN em 2009, fisicamente, mas já o conhecia desde 2007, 2008, quando eu iniciei meu mestrado em Portugal e ingressei num projeto do CDVN, o OBITEL, Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva. Eu fiz parte desse projeto por mais de 10 anos. Foi ele que me permitiu ingressar posteriormente, após o doutorado, no pós-doutorado na ECA USP, e conhecer e trabalhar mais propriamente, né, no ambiente físico do CTVN, embora já o conhecesse no ambiente físico do CTVN. A importância desse centro de pesquisa é incrível em termos, né, de impacto para os estudos do campo do conhecimento, deste campo do conhecimento, que é os estudos da ficção televisiva. Conheci primeiramente um livro chamado Recepção, né, da telenovela, Vivendo com a Telenovela, que foi uma grande inspiração para o meu mestrado. Eu fiz recepção da telenovela brasileira e portuguesa em Portugal na época. Como eu vivi lá durante 7 anos, eu tive a oportunidade de ir à casa das famílias e vivenciar essa telenovela junto com eles, tanto a produção nacional deles lá quanto a nossa, e cotejar ambas os tipos de recepção e conforme as variáveis. Foi também por meio desse projeto do Obitel, que é do CTVN, que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Henry Jenkins, que introduziu para mim o conceito de narrativa transmídia, grande inspiração depois para o meu doutorado. Então não tem como desassociar a história, né, desses últimos 10 ou 15 anos do CDVN. Eu sei que tem muito mais tempo e muito mais coisa aconteceu, mas para mim, para minha trajetória, foi fundamental, foram conceitos fundamentais, tanto de recepção da telenovela, quanto de recepção televisiva da telenovela nas mídias digitais. Então, esses novos conceitos que foram surgindo, né, novos no sentido dessa implementação metodológica que o CTVN fazia e experimentava e continua experimentando, foram inspirações para muitos trabalhos de mestrado, de doutorado, inclusive da minha trajetória. Então, o que eu acho mais interessante nesse grupo que foi, né, se reconfigurando ao longo do tempo, é exatamente isso, é o seu legado no campo dos estudos de televisão. Então, acredito que essa comemoração seja muito válida, é importante marcar que o Centro de Estudo de Telenovela na ECA USP, que é um espaço, todo mundo até acha interessante esse, né, de outras áreas, né, eu dou aulas em outras faculdades, então nesses outros espaços as pessoas acham muito interessante haver um espaço dentro da Universidade de São Paulo que se dedica ao estudo da telenovela. Então, parabéns, né, ao CTVN, parabéns à professora Imaculata, parabéns ao grupo de estudos de televisão, que eu tive o prazer de coordenar durante algum tempo, por essa iniciativa, né, de comemorar esse espaço. Olá, é um prazer estar aqui na Intercom, mesmo que na forma online, né? Eu não pude participar esse ano, mas é uma alegria poder estar aqui com vocês na comemoração dos 30 anos do Centro de Estudos de Telenovelas da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicações e Artes. O meu nome é Lígia Prézia Lemos e eu gostaria de falar um pouco sobre mim e a minha participação no Centro de Telenovelas, né? Eu sempre estudei linguagem e comunicação. A minha primeira formação foi na Escola de Arte Dramática, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo mesmo. Faz muitos anos, né, nos anos 80. E eu trabalhei como atriz e produtora por mais ou menos uns 15 anos, que foi a época do incremento de muitos grupos teatrais no Brasil. Eu atuei depois por uns 20 anos como roteirista, especialmente no mundo corporativo,
antes de eu me aventurar de novo na pesquisa acadêmica, né? Ser roteirista permitiu que eu unisse dramaturgia, educação, comunicação. Como roteirista, eu percebi que o fascínio pela linguagem e pela expressão do ser humano era fundamental para mim. E eu tive, portanto, né, uma experiência de vida, desculpa, empírica, transdisciplinar, multidisciplinar, mas com a passagem do tempo, com as mudanças do mundo, da sociedade, das artes, das ciências e até do mercado de trabalho onde eu estava inserida, né, eu senti que as coisas estavam ficando muito diferentes do que eu conhecia, e eram mudanças muito grandes, né? E surgiu em mim uma vontade de compreender melhor esse ambiente. Foi aí que eu voltei para a atmosfera acadêmica pelo curso de especialização em gestão da comunicação, políticas, educação e cultura na Escola de Comunicações e Artes mesmo, e ali era o segundo semestre de 2008. Meu filho, o Rafael, já estava com 15 anos, então eu achei que eu podia voltar a estudar, me dedicar mais, né? E eu criei alguns planos para me reinventar profissionalmente, né? É engraçado quando a gente escolhe alguns caminhos e faz alguns objetivos, né? Estipula planos, o próprio caminho se encarrega de lançar novos desafios, novas metas, né? O meu plano era compreender o que estava acontecendo com a profissão de roteirista, especificamente corporativo, e que tinha mudado tanto, né? E compreender esse ambiente corporativo, onde as produtoras estavam enfrentando também muitas alterações vindas das agências, dos clientes, das relações tecnológicas e da própria internet, né? Então, meu projeto de pesquisa inicial ali na pós-graduação Lato Sensu era um projeto de intervenção que dizia respeito a essas questões. Eu até já tinha autorização de uma produtora para fazer esse estudo e implantar esse projeto de intervenção. Mas aí eu soube que tinha uma vaga de bolsista de apoio técnico para o Centro de Estudos de Telenovelas, né? E eu achei aquilo interessante, eu imaginei que era um tema correlato aos meus estudos, né? Que juntava a questão da dramaturgia com essa vontade de fazer pesquisa que eu estava tendo e de compreender melhor o mundo daquele jeito, né? Eu me candidatei, fui aprovada e passei a fazer parte do CETVM, que tinha a coordenação da professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes e a vice-coordenação da professora Maria Cristina Palma Mangione, né? Aí no CTVN eu fui me envolvendo com o tema, com os estudos e com o próprio CTVN, né? E aí eu até alterei o meu projeto, eu larguei mão de falar, de pesquisar e estudar a produtora e quis estudar o site do Centro de Estudos, né? Então, meu projeto passou a ter o título Centro de Estudos de Telenovela, Fale Conosco, a Gestão da Comunicação Online. Nasceu, é claro, do encontro da especialização com essa bolsa, né? E eu tive a orientação da professora doutora Maria Cristina Castilho Costa. Além de mudar o meu projeto de intervenção, eu passei a visualizar uma necessidade de estudar muito mais, né? E ali no CTVN era possível ter um contato muito grande com os estudos sistemáticos sobre ficção televisiva brasileira e também sobre metodologia da pesquisa em comunicação. E eu fiquei muito fascinada, né? Era possível também identificar e analisar esses novos meios em que a ficção televisiva é distribuída, observar o comportamento do público e trabalhar em grupo, que é uma coisa que eu sempre valorizei, desde a época que eu fazia teatro. Eu gosto muito de trabalhar em grupo e eu sei trabalhar em grupo, né? Então, é quando a gente junta nossas habilidades, né, com os nossos gostos, é uma coisa tão boa de fazer, né? Um dos projetos do CTVN era o Obtel, até hoje, né, o Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva, que é um grande e importante observatório internacional de monitoramento, análise e comparação de dados. No fim de 2009, ali já muito atuante no CTVN, eu concorri ao mestrado em Ciências da Comunicação com um projeto sobre a linguagem da ficção televisiva em múltiplas plataformas, né? Foi uma grande alegria ter o meu projeto aprovado, e a partir daquele momento eu passei a atuar propriamente como pesquisadora do CTVN
ia desenvolver minha pesquisa. E a minha dissertação, que tinha o título Telenovela Passione, Dialogismo e Interatividade na Produção de Sentido da Linguagem de Ficção em Múltiplas Plataformas, orientada pela professora doutora Maria Cristina Mugione. Nos estudos de telenovela, é possível a gente verificar que uma das suas características principais é ser intensamente tecida com o momento presente da sua exibição. E isso aproxima a telenovela do teatro, que é ainda mais efêmero, né? Mas há muito dessas obras que perdura e que se conserva presente na sociedade, apesar dessa característica efêmera, né? Eu aprendi no teatro a tentar combater preconceitos arraigados, né? Principalmente os mais profundos e até aqueles preconceitos inconscientes. Isso me possibilitou enxergar a arte e os artistas da ficção televisiva em sua importância peculiar no Brasil. Eu digo isso porque, como vinda do teatro, que é considerado uma arte, com uma aura de arte, né? Como a gente fala de Benjamin, né? Essa aura não está presente na indústria cultural, né? E aí eu sempre busco enxergar esses profissionais todos da arte que atuam na ficção televisiva, né, como artistas, e como a ficção televisiva eu enxergo a ficção televisiva como arte também. Eu não tenho mais aquele medo da indústria cultural que me assombrava, né? Assombrava minhas ideias do que era arte, do que é criação artística. Eu concluí o mestrado, segui para o doutorado, agora com orientação da professora doutora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, e a minha tese teve o título O Autor Roteirista e a Ficção Televisiva Brasileira na Era Transmídia. Continuei atuando no CTVN, no Obtel Brasil, e também tive ótimas experiências, tanto de pesquisa quanto de ensino. Recentemente, eu finalizei minha pesquisa de pós-doutorado, denominada Muito Além da TV Aberta, os sentidos da expansão da ficção televisiva brasileira na TV paga e na web, que foi primeiramente supervisionada pela professora Maria Imaculata e, em seguida, pela professora doutora Roseli Fígaro Paulino. Atualmente, na minha vida, eu ministro a disciplina Metodologia de Pesquisa Transmídia como professora convidada na especialização em produção de conteúdo audiovisual para multiplataformas na UFSCar, na Federal de São Carlos, e eu gostaria ainda de dizer que eu fui por 4 anos coordenadora e agora eu sou vice-coordenadora do GP Ficção Televisiva Seriada da Intercom. Eu também atuo como pesquisadora do GELIDES, Grupo de Pesquisa Linguagens e Discursos nos Meios de Comunicação, da ECA, da USP, e no OBEC, Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, da Universidade Federal do Maranhão, ao lado da Larissa Léa da Rocha, minha agora parceira na coordenação do GP. Eu tenho muita honra de enfatizar que, por 12 anos da minha vida acadêmica, eu me dediquei integral e intensamente a todos os projetos e atividades do Centro de Estudos de Telenovela. Eu comecei como bolsista CNPq de apoio técnico em 2008. Falando em bolsas, eu tive bolsa CNPq de mestrado, de doutorado e bolsa CAPES no meu pós-doc. E quando eu encerrei minhas atividades no centro, em 2020, eu estava atuando como pesquisadora e vice-coordenadora do Centro de Estudos de Telenovela, também como pesquisadora e vice-coordenadora da equipe do Brasil do Obtel, e na Rede Obtel Brasil de pesquisadores de ficção televisiva, eu estava atuando como pesquisadora e vice-coordenadora da equipe da USP. No CTVN, eu tive a oportunidade de atuar em diversas frentes, em diferentes projetos de pesquisa, conhecer e trabalhar com os melhores pesquisadores e pesquisadoras de ficção televisiva seriada do Brasil e da Iberoamérica, e ainda de produzir, nesse período, um número quase incalculável, se não fosse o Lattes, de artigos científicos e capítulos de livro. Eu não poderia deixar de dizer que muito do que eu aprendi e pude colocar em prática sobre pesquisa científica
e sobre metodologia de pesquisa, eu devo ao CTVN a professora Imacolata, a quem eu agradeço muito. Um exemplo de aplicação desse aprendizado pode ser visto, por exemplo, na publicação Coleção Ficção Seriada, Estudos e Pesquisas, do GP Ficção Seriada da Intercom, que eu venho organizando desde 2018 e que já está no seu 5º volume. É uma coletânea dos melhores artigos apresentados no Congresso, no nosso GP, revistos, ampliados, e que se torna uma memória do afeto que o nosso GP sempre revelou, né? A experiência que eu tive com a publicação dos anuários Obtel e dos livros da coleção Teledramaturgia do Obtel Brasil foram fundamentais no desenvolvimento das minhas competências nessa área. Eu lembro que o GP Ficção Seriada vai fazer 30 anos no ano que vem, 2023. Hoje, os meus interesses de pesquisa se desdobram daqueles que eu desenvolvi no CTVN e se referem, mais especificamente, entre outros, às temáticas da produção, distribuição e circulação de ficção televisiva seriada, epistemologia e metodologia da pesquisa em comunicação, linguagem, discurso e narrativa transmídia, metodologia de produção transmídia, streaming do Brasil e recepção brasileira da ficção televisiva asiática. Para entrar em contato comigo, o meu e-mail é ligia.lemos@gmail.com. Eu deixo aqui os meus parabéns aos 30 anos do CTVN e a minha alegria de ter participado por tantos anos desse, que é um dos mais significativos e emblemáticos grupos de pesquisa da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por terem me ouvido, foi um prazer estar aqui com vocês e um abraço para todos. Tchau. Oi, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Martins Neia, eu sou roteirista, dramaturgo, diretor de teatro, doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP e tive a oportunidade de desenvolver essa minha pesquisa de doutorado junto ao Centro de Estudos de Telenovela. O meu ingresso no CTVN se deu em 2014, mais precisamente em outubro de 2014, e eu entrei no centro como bolsista de apoio técnico para desempenhar algumas funções mais administrativas. Eu vinha de uma graduação em artes cênicas, então passei por um processo seletivo, e nessa época o centro tinha como coordenadora a professora Maria Imacolata Vassalo de Lopes e como vice-coordenadora a professora Cristina Mungioli. Foi muito interessante quando eu entrei no CTVN, porque nessa função de bolsista de apoio técnico, eu fazia algumas coisas com as quais eu já estava familiarizado na minha vida particular, como, por exemplo, gravar os capítulos de algumas telenovelas, séries, minisséries, enfim, o que estava sendo ali exibido pelas emissoras abertas. Eu achei até curioso, porque eu lembro, né, que essa foi uma das minhas primeiras atribuições quando eu estava entendendo, né, qual seria a minha função ali dentro, e eu lembro de ter visto, né, de ter essa reação de ver o mesmo aparelho de DVD que eu utilizava em casa, ali sendo utilizado para gravar aquelas ficções. Ou seja, eu ia fazer, na verdade, o que eu já fazia previamente, só que agora no meu trabalho. Em 2016 eu consegui ingressar no mestrado como orientando da professora Maria Imacolata, e depois a minha pesquisa acabou se desdobrando, né, se desenvolvendo no nível doutorado direto. Finalizei agora, inclusive, em 2021, e sempre com essa relação umbilical com o Centro de Estudo de Telenovela. Além dessas questões de caráter teórico, é preciso, claro, destacar as dinâmicas de afeto que se dão num espaço como o CTVN. Eu tive a sorte, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas que eu também tive a sorte de trazê-las para a minha vida. Então foi um espaço de grandes encontros teóricos, inclusive, né? Pessoas com quem eu escrevo alguns artigos até hoje, a gente pensa trabalhos, a gente tem esse jogo, não é? Acho que esse espaço de um grupo de pesquisa que é maravilhoso, porque além do espaço que a gente tem nas reuniões, a gente sai, vai tomar um café, a gente se encontra em outros lugares depois e vai compartilhando tanto as nossas vivências da vida cotidiana, da vida ordinária, vamos dizer assim, como também, claro, as questões vinculadas ao nosso objeto de pesquisa, que de alguma maneira traz esse afeto, não é? Acho que quem pesquisa ficção seriada, quem pesquisa telenovela, já é movido por esse afeto, já é afetado de alguma maneira para então resolver
desdobrar essa paixão na academia, né? Estudar essas ficções nesse âmbito. Eu tô falando muito do micro, vamos dizer assim, não é da minha vivência, mas acho que a gente pode partir para o macro também, porque é para isso que nós estamos aqui hoje, afinal, né? Pensando na importância do CTVN na história da pesquisa em ficção seriada, da pesquisa em telenovela no Brasil. Eu lembro muito de um artigo que a professora Lígia Lemos publicou, inclusive na revista Comunicação e Educação, que fala um pouquinho da história do CTVN, antes NPTN, não é? Núcleo de Pesquisa em Telenovela da ECA USP, e o aloca nesse processo de institucionalização da pesquisa em telenovela, em ficção televisiva, de legitimação da telenovela como um objeto acadêmico. Então, o NPTN, que foi uma iniciativa da gestão do professor José Marques de Mello, quando foi diretor da ECA, de implementar um centro de pesquisa voltado à telenovela, que já era um objeto que se impôs socialmente, não é? E não à toa, no ano seguinte, em 93, a gente teve a criação do grupo de trabalho, se eu não me engano era esse o nome que se utilizava à época, do grupo de trabalho em telenovela da Intercom, que é o atual grupo de pesquisa em ficção televisiva seriada, hoje contando com a coordenação da professora Larissa Leda Rocha e com a vice-coordenação da professora Lígia Lemos. Duas pesquisadoras fantásticas com quem eu tive o prazer de conviver e de trabalhar justamente no ambiente do Centro de Estudos de Telenovela. Gostaria então de deixar aqui o meu muito obrigado ao CTVN por tudo que ele representou na minha jornada como pesquisador e, para finalizar, deixo aqui os meus parabéns para o Centro de Estudos de Telenovela, direcionando-os especialmente à professora Maria Imaculata, coordenadora do CTVN, e às atuais pesquisadoras e aos atuais pesquisadores que lá estão, dizendo que eu continuo um leitor dos trabalhos coletivos e individuais do grupo. Muito obrigado por esse espaço e um abraço a todas, todos e todos que estão aí em João Pessoa.